Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Tem um tempinho que eu não venho aqui, né? Antes da gente começar a falar sobre o conto Pozunkov, eu queria pedir desculpas pelo meu próprio atraso no meu próprio projeto de leitura, né? O meu projeto de 12 livros para 2021. Eu coloquei um livro, né, para eu ler em cada mês e gravar um vídeo aqui para vocês falando um pouquinho sobre o livro, mas acabei me atrasando. O último que eu postei foi de março, que foi do Dom Pedro, a biografia do Dom Pedro I do Resulte, né? Ainda estou lendo a biografia do Dom Pedro II, então não consegui postar em abril, e também não consegui postar em maio, terminar de ler e postar, enfim, em maio, sobre a Dona Leopoldina. Agora em junho já era pra eu estar falando sobre a Menina da Montanha, e eu não tô ainda, né? O que acontece, gente? Na verdade, eu acho que eu tentei. Eu acho que meus olhos foram maiores que a barriga, né? Eu tentei fazer esse projeto aí pra me estimular a leitura, porque eu sempre li muito rápido e eu sempre fui uma leitora voraz, então eu lia 8, 10 livros por mês. E no final do ano passado aconteceu, né, uma coisa comigo, coisas pessoais aconteceram, e aí eu diminuí muito meu ritmo de leitura, fiquei, enfim, né, passei por um período aí que a minha leitura ficou balançada, meus hábitos de leitura balançaram um pouquinho, e aí no começo desse ano também a mesma coisa. Aí o que eu achei? Eu achei que eu fosse, assim, ano novo, vida nova, achei que eu fosse conseguir recomeçar, né, do zero, assim, não do zero, mas assim, recomeçar e talvez ler o mesmo tanto de livro que eu lia antes. Bom, não deu certo. Eu continuo lendo, né, mas eu tô lendo uma média de 13 livros por mês, então tá muito devagar. Eu não tô conseguindo ter uma concentração tão grande quanto eu tinha antes, então o próprio livro do Dom Pedro II requer uma atenção maior, então eu acabo lendo muito devagar. Mas o que eu quero fazer? Eu quero tentar trazer o livro A Menina da Montanha aqui neste mês ainda, respeitando o mês dele, né, aqui no canal. E o livro do Dom Pedro II e da Dona Leopoldina eu vou colocar quando eu terminar. Eu vou tentar terminar o mais rápido possível, mas eu vou tentar voltar com A Menina da Montanha neste mês e, enfim, retomar o meu projeto. Vamos ver se dá certo. Eu já tô melhorando, já melhorei, né, de novo, já tô conseguindo ler mais agora. Inclusive, acabei de terminar um livro que, bom, assim, não foi um livro muito maravilhoso, não. É aquele A Última Festa, né? Aquele livro, aquele thriller. Não foi bom, enfim. Mas tô voltando aí, tô conseguindo ler direitinho. E eu acho que o último vídeo que eu postei aqui no canal foi sobre Dostoiévski, né? Sobre o nosso projeto de leitura Dostoiévski em ordem cronológica. Hoje eu vou voltar aqui, vou falar um pouquinho sobre Pozunkov. Mas antes de falar sobre o conto em si, eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Como vocês sabem, a minha biografia do Dostoiévski é essa daqui, né? A do Joseph Frank, condensada em português. E eu tô lendo essa biografia junto com o projeto, né, de leitura. Então eu tô lendo em ordem cronológica e também tô lendo aqui a biografia em ordem cronológica. Então eu parei nela aqui, eu parei bem nesse momento da vida dele, onde ele tá na semente... bom, é na Sementes da Revolta, né? Que ele tá... Aqui, vocês estão vendo, ele já passou muito das Sementes da Revolta, mas é porque eu li até aqui, parei e voltei desde o começo pra poder acompanhar o projeto. Mas ainda tô nesse comecinho, né? Relendo aí essas partes que eu já li. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é que, olha que legal que aconteceu comigo, eu fiquei bem feliz com isso. Eu sempre quis a biografia do Joseph Frank mesmo, mas aquela em vários volumes, né? Tem na Amazon, enfim, mas acho que são 5 volumes, se não me engano. Acho que são 5 volumes. E eu sempre quis aquela, porque eu quero ler essa condensada, mas depois eu quero voltar na biografia dele e ler todos os volumes. Com todos os detalhes que tem lá dentro, né? Os detalhes além desses que estão na condensada. Então assim, ele tava na minha wishlist da Amazon há muito tempo e eu nunca comprei, né? Não é barato, não são baratos os livros e são 5 volumes. Então eu tava trabalhando um belo dia e aí um dos alunos da escola, né, onde eu ensino inglês e sou coordenadora, perguntou pra mim se eu tinha interesse na biografia, né, de 5 volumes que um amigo dele tava doando.
Aí eu falei, mas é claro que eu tenho interesse, tenho muitíssimo interesse. Eu sabia que era essa já, né? Do Joseph Frank em 5 volumes. Mas para minha surpresa, eu fui lá, né, pegar os 5 volumes. Um amigo dele muito gentil, tava querendo fazer circular, né? Porque ele tem muito, quase 2.000 livros na estante. E ele queria colocar pra circular mesmo e queria uma pessoa que amasse Dostoiévski. Então, opa, comigo mesmo. E aí ele, que coisa linda. Ele me deu essa coleção, né? E deixa eu mostrar pra vocês em ordem, porque ela tá na ordem contrária aqui. Mas o mais legal, que eu achei super bacana, é que a primeira é exatamente a que eu tava querendo comprar, né? Das Sementes da Revolta, de 1821 a 1849, como vocês podem ver aqui. Elas vocês conseguem encontrar na Amazon. Olha aqui. Inclusive tá toda riscada. Ele gosta de riscar livro também. Aí ele falou pra mim, bom, assim, né? Espero que você goste, mas eu risco os livros. Aí eu falei, opa, é ótimo, porque eu adoro riscar. Imagina, receber o livro de alguém com rabisco, com anotação. Ai, que maravilha, maravilha demais. Eu gosto de saber o que interessa às outras pessoas, né? Olha isso. Todo rabiscado, mas eu fico feliz com isso. Mas enfim, esse aqui é o primeiro volume, né? Sementes da Revolta. O segundo volume, Os Anos de Provação, também na mesma edição, né? Em português. Só que os últimos 3, quando ele estava montando a coleção dele, ele não conseguiu todos em português. Então ele conseguiu os últimos 3 em inglês. Então aqui a gente tem o terceiro, né? O quarto e o quinto, O Manto do Profeta. Todos em inglês. Então, que coisa maravilhosa, né? E eu gosto de ler inglês. Então, cara, assim, eu fiquei até emocionada porque eu vou poder ler Joseph Frank nas 2 línguas. Eu não tava nem pensando em comprar em inglês, assim, porque os livros em inglês são muito mais caros. E agora, né, com o valor do dólar, eu nem pensava em comprar a biografia de Joseph Frank no original. Nem passava pela minha cabeça, pelo preço mesmo, pelo valor. Mas, nossa, imagina a minha emoção de receber essa doação, gente, assim. E como é que meu aluno sabia que eu amava Dostoiévski? No nosso teste de nivelamento, a gente se pôs a conversar e ele viu aqui, minha coleção da editora 34 e a gente foi conversando sobre literatura. E aí, como é bom a gente conversar com as pessoas, porque aí a gente recebe esses presentes no futuro, né? Mas estou muito feliz com a minha nova coleção, né, da biografia de Dostoiévski. Muito feliz que 3 desses volumes são em inglês. E, enfim, é isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre o conto Pozunkov. Bom, gente, o Pozunkov, ele foi escrito em 1847 e publicado em 1848 em uma revista chamada Almanac Ilustrado. Almanac Ilustrado, se não me engano. E esse conto, ele fala sobre... É um conto muito curto, de, se não me engano, 13 páginas. E é sobre... A gente tem um anti-herói aqui, né? É sobre um homem só. O nome dele é Pozunkov, é só sobre ele. É muito curto. É um conto que traz elementos interessantes. Mas é um conto, assim, que eu senti... Não me agradou como os outros contos de Dostoiévski. E eu senti que ele foi finalizado de uma forma não muito... Assim, até que na parte... não sei, na parte... Pode lembrar Dostoiévski em alguns outros contos, a forma que ele termina, por terminar de uma maneira mais abrupta? Sim, tudo bem, ele tem esse costume. Mas eu achei que o final não foi muito bem trabalhado como ele geralmente faz, como ele geralmente trabalha, né, nos finais dos contos. Então, não me agradou de todo, é um conto interessante, ele é legal, assim, ele tem a linguagem é fácil, não é um conto difícil, mas ele traz elementos interessantes. Eu acho que ele trabalha bem um tipo de personagem que ele usa em outros romances, contos, novelas, em outras obras dele, ele usa muito esse tipo de personagem, que o personagem é o bufão, o famoso bufão, né? O que significa o bufão? O bufão é aquele cara que adora falar, adora ser o centro das atenções, gosta de fazer as pessoas rirem, mas, enfim, muitas vezes não percebe que as pessoas estão rindo dele, não com ele. Então, é a história sobre ele é um homem humilde, não tem muito dinheiro,
E ele sonha, né? Tinha os sonhos dele lá, deve ter ainda, mas os sonhos de ter mais, de ambições. Então, ele, nesse conto aqui, a gente tem um narrador, né? Um narrador observador, né? É um narrador que a gente não sabe quem é. Como o narrador de Os Irmãos Karamazov, a gente sabe que é uma pessoa que morava na cidade, observou tudo, mas não é um personagem da história. Então, esse narrador, ele conta pra gente, começa falando um pouquinho sobre o Polzunkov, o nome dele é Osip, o nome do Polzunkov é Osip Mikhailich Polzunkov, e ele já começa a contar sobre como esse cara é, né? Tem até uma descrição do Polzunkov que eu achei interessante, eu marquei aqui pra ler pra vocês. Vou pegar o óculos, né, gente? Eu sempre faço isso. Ó, que interessante. Em uma palavra, era inteiramente o que se chama de homem-trapo, né? O Polzunkov, o nosso bufão. Ele era um homem-trapo. O mais engraçado de tudo é que se vestia quase igual aos outros, nem pior, nem melhor. Limpo, até com certo requinte e pretensão à solidez e à dignidade. Essa igualdade externa e desigualmente interna, a preocupação consigo e ao mesmo tempo a autodepreciação contínua, tudo isso produzia o mais impressionante contraste e era digno de riso e de pena. Por quê? Porque ele falava. Sabe aquela pessoa que fala, querendo tirar sempre uma risada dos outros o tempo inteiro? E essa pessoa acaba não percebendo a linha, que às vezes é tênue, né, entre o ridículo e o engraçado. Então, era como se fosse isso. Às vezes as pessoas riam porque achavam engraçado, às vezes riam de pena, assim, ou então ficavam com aquele estado de pena, né. Aí ele continua aqui no final da página, essa é a página 128. Em resumo, ele era um Marte no pleno sentido da palavra, mas o Marte mais inútil e, consequentemente, o Marte mais cômico, porque ele não tinha nada, né? Assim, ele não tinha muita utilidade. Ele só fazia isso, ele ia para os lugares e contava as histórias dele, contava coisas que ele achava, julgava serem engraçadas. E nesse conto aqui, é ele contando uma história só, né? Ele contando a história de como ele quase casou. Ai, mas assim, gente, engraçado. E essa moça, né, que ele quase casa, a Maria Fedosneevna, ela é filha do chefe dele. E aí, no decorrer da história, ele contando, né, para as pessoas, ele acaba dizendo que descobriu umas certas, vamos dizer, falcatruas aí que o pai dela fez, né, acabou fazendo, e que ele poderia conseguir muita coisa com com esses papéis aí, com essa descoberta que ele tinha feito. Só que ele decide pregar uma peça no pai da moça, né, mandando uma carta de dispensa, pedindo, né, pra ser dispensado. Mas era tudo uma brincadeira de 1º de abril, então assim, dá pra ver que esse personagem, assim, não é muito bom da cabeça, né, ele cria essa trama de 1º de abril e no final das contas, né, ele nem vendeu os papéis, né, que provavam aquela falcatrua, nem isso, não conseguiu o que queria, acabou não ficando noivo, não casando com a Maria, né, Fedosneevna, e acabou realmente sendo dispensado pelo pai dela porque acreditaram que a brincadeira tinha sido verdade, a dispensa. Então, assim, é uma maluquice. Sendo muito sincera, ele tem, assim, é linear o conto, né, a história que ele conta, mas é uma coisa que a mim me parece que ele tava querendo contar a história de que como ele quase casou com uma pessoa mais rica, né, enfim, e que não conseguiu por gente, foi só uma brincadeirinha, olha só, não consegui só por causa dessa trama aqui, dessa brincadeirinha, né, que eu fiz, olha, de 1º de abril, vamos todos rir juntos, né, mas, poxa vida, no final só mostra o que a gente já começa a compreender. Ele apela tanto à piada, apela tanto ao cômico, né, tentar fazer as pessoas rirem, que ele não percebe que nessas brincadeiras ele
extrapola, ele passa do ponto e ele perde as coisas que ele quer, né? Ele perde as coisas que ele de fato poderia ter. Então, mostra esse desequilíbrio no personagem, né? Então, assim, eu acho interessante esse conto, é um conto interessante, não é um dos meus preferidos de Dostoiévski, mas de fato é interessantíssimo, tudo dele é interessante, né? Mas é isso. Ele, no final das contas, como eu disse que o final era abrupto, porque volta e meia o Dostoiévski tem esses finais em conto, né? Em romance e novela também. Mas assim, por exemplo, olha o finalzinho aqui. Ele acaba ficando com raiva do Fedosiei, que é o pai, né, da Fedosievna, Maria Fedosievna. Ele fica com raiva e diz que se encontrar ele na rua vai xingar ele todo. Aí pergunta, e aí, encontrou e xingou? Ele fala, não, não fiz nada. Então, assim, ele é muito bufão, né? Aquele... Eu esqueci o nome até um adjetivo que a gente usa. Não é charlatão, é uma coisa parecida com isso. Charlatão, né? Mas enfim. Ele apela pro lado cômico, pra essa comédia, né? Tenta de todo o jeito isso, mas no final das contas ele acaba só se dando mal, né? Então eu achei interessante como o Dostoiévski começa a trabalhar com essa questão do bufão, que lá para tantas ele vai trabalhar muito, né? Me lembrou um pouquinho algumas coisas, me lembrou um pouquinho o Coração Fraco, me lembrou um pouquinho outros contos dele também, tipo o Senhor Procarte, me lembrou um pouquinho. Mas é isso, gente. Um conto muito curto. O próximo que a gente vai ler vai ser... Acho que é uma árvore de Natal. Peraí. O próximo vai ser Uma Árvore de Natal e um Casamento. E esse daqui, se não me engano, a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre ele depois. É um que era 2 contos e virou um só, se não me engano. É isso. Mas a gente conversa sobre ele provavelmente mês que vem, porque eu vou tentar voltar aqui com a Menina da Montanha esse mês, né? De junho, então provavelmente em julho eu vou vir com esse segundo conto. Mas eu vou tentar dar uma acelerada também, né? No meu projeto de leitura, tanto 2021, 12 livros para 2021, quanto o projeto de leitura do Dostoiévski em ordem cronológica. Eu vou tentar dar uma acelerada, tá, gente? Mas é isso. Muito obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo.